Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Sejam bem-vindos novamente aqui ao Sabe Aquele Livro, esse cantinho aqui que é nosso. É um prazer tê-los aqui novamente. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Éder Chaves e hoje eu vou falar desse queridinho aqui, que já tem algum tempo que eu estou para falar dele, mas em virtude de outros projetos que eu estou fazendo aqui no canal também, acabou que eu acabei deixando em segundo plano e eu fui adiando um pouquinho, procrastinando, né? Que coisa feia, uma coisa que a gente não deve fazer, mas enfim, foi por um bom motivo. Vocês estão vendo aí os resultados no canal. Eu fiz outras coisas paralelas, né? Espero muito que vocês gostem, tenham gostado e continuem gostando e apreciando esse trabalho, tá bom? Então hoje eu vim trazer para vocês o resumo desse carinha aqui que eu li. Eu fiz uma releitura dele, na verdade, foi no final do mês de setembro, começo do mês de outubro. Eu havia lido ele há cerca de 6 ou 7 anos atrás e resolvi fazer a leitura do Monge e o Executivo do James Hunter para vocês, tá certo? Então fica ligadinho aqui comigo que depois da vinheta a gente vai falar um pouco sobre esse livro, tá bom? Solta a vinheta. Bom, pessoal, fazendo um breve resumo aqui da história do Monge e o Executivo, no livro é contada a história de John Daly, que é um empresário de sucesso que passa o período de uma semana em um retiro para ouvir as lições sábias de um monge beneditino tem a passar. Esse monge, antes de ser quem é, ele foi um líder de muito sucesso. Daly tem uma vida considerada perfeita e desejada por muitas pessoas. Ele é casado, tem 2 filhos e ainda é técnico voluntário em um time de beisebol norte-americano. Porém, a reviravolta acontece após um movimento sindical a mexer com os ânimos dos funcionários de sua empresa. Esse fato, ligado a uma sequência de outros, fez com que os conceitos de liderança do homem de negócios fossem repensados. Além disso, os ânimos na casa de John também acabam sendo afetados. A esposa do empresário começou a fazer reclamações constantemente e ainda John precisava lidar com a insubordinação dos filhos. Esses acontecimentos foram suficientes para que o personagem principal percebesse que sua vida saiu de controle e resolvesse fazer escolhas que antes não havia feito para que tudo voltasse ao total controle. A ida ao retiro espiritual e o encontro com um monge, aconselhado pela esposa a procurar um pastor da igreja para pedir sugestão de como agir, o John Daly segue o conselho e vai para esse retiro num mosteiro chamado João da Cruz, na direção do Lago Michigan. Porém, durante a viagem, o executivo começa a ter os mesmos sonhos de uma forma assim recorrente, onde sempre aparece uma mensagem: ache Simeão e ouça-o. Ache Simeão e ouça-o. Então ele começa a sua busca para encontrar o significado desse sonho. Porém, mesmo com muita dúvida e questionamento, o executivo vai a esse retiro com o intuito de passar uma semana no local e fica entusiasmado após ser recebido pelo padre Peter e saber que o lendário Leonard Hoffman estaria presente no mosteiro. O Leonard Hoffman foi um executivo brilhante e considerado um dos maiores especialistas em liderança dos Estados Unidos, mas acabou abandonando tudo para viver uma vida de monge. Porém, John se surpreende após perceber que Hoffman trocou seu nome para Simeão e que participaria de um curso ministrado por ele. O nome do especialista é o mesmo que aparecia no sonho de John. Olha para vocês verem. Isso mostra ao personagem que ele tomou a decisão correta de procurar o mosteiro. Então, logo no início do curso, o ex-executivo já traz muitos ensinamentos sobre autoridade e poder, liderança, como lidar com algumas mudanças e quais os motivos para que a autoridade seja inserida no processo de desenvolvimento das habilidades da equipe.
o Hoffman ainda se aprofundou em conceitos como bondade, paciência, amor, respeito e deu papel aos alunos para que fizessem escolhas que fossem mais conscientes, mas que também poderiam ser bem mais difíceis. Por isso, o monge colocou que é necessário pensar no bem-estar das pessoas à sua volta, pois essa atitude atrairia a motivação das pessoas. Como consequência, os frutos seriam melhores tanto para a empresa quanto para um ambiente saudável. Sobre os ensinamentos da liderança que John Daly, esse empresário, recebeu de Simeão. Durante o curso, Len Hoffman mostra que muitas vezes os chefes tomam algumas atitudes de liderança que devem ser feitas e não relacionadas com as quais estão de fato sentindo. Um dos exemplos é agir com amor, até mesmo diante de pessoas com as quais não são amigáveis em nosso dia a dia. É preciso enxergar ainda que o cliente ou funcionário como aliado e não como inimigo. Com essa prática, os resultados de satisfação serão maiores. Com isso, essa atitude faz com que se crie um ambiente mais respeitoso e saudável. Além disso, tem grande chance de fazer com que as pessoas que convivem nesse espaço se desenvolvam de uma maneira assim mais efetiva e estejam de fato mais dispostas a darem o seu melhor. Simeão fez também uma reflexão sobre de que maneira o pensamento pode ter influência no comportamento das pessoas. Além disso, ele sugeriu que o amor deve ser vindo de duas partes, tanto do chefe quanto do funcionário, para que haja de fato uma transformação. O monge, em sua aula no mosteiro, falou o quanto o esforço de um líder direcionado por um período de tempo pode trazer sentimentos positivos como dedicação e amor ao trabalho. Com isso, todo o amor doado faz com que os seres humanos que estão recebendo esse sentimento tenham também ações que também exalam amor como troca. Além disso, outro conceito mencionado por Simeão é de recompensa, quando se chega no final das etapas. Outro exemplo ainda é a satisfação ao ver que o resultado foi positivo e que a equipe conseguiu contornar algum tipo de obstáculo na empresa com um espírito de respeito. Essa atitude pode ser valorizada pelo chefe, que deve incentivar a equipe. Como consequência, as pessoas terão mais sucesso em suas funções e contribuirão para um ambiente mais amigável e produtivo. Após ouvir por um período tudo aquilo que o ex-executivo tinha para passar, as lições que John tirou da aula foi que o líder ideal é aquela pessoa que melhor sabe delegar, incentivar e usar mecanismos para que o funcionário dê sempre o seu melhor por vontade própria, ao invés de dar apenas ordens à equipe. Contribuir com assédio moral e falta de valorização não vai fazer com que o funcionário tenha apreciação pelo que faz. Muito pelo contrário. Isso também vale para qualquer tipo de convivência. Outro ponto positivo em usar a posição de liderança na melhor maneira no ambiente de trabalho é que a pessoa que está recebendo passa a concentrar suas energias em favor do coletivo e da equipe. Com isso, no final do livro, após ouvir todos aqueles ensinamentos do monge, o personagem principal, John, tem a sua essência e percepção do que é ser um líder transformado. Ademais a isso, o executivo consegue aprender no mosteiro que o papel da liderança é muito importante e que, com isso, os líderes têm uma função fundamental no desenvolvimento da equipe de trabalho. O executivo também teve os horizontes abertos sobre como lidar com a família e a sociedade, além de ter aprendido, de fato, o conceito da liderança. E aí, pessoal, vocês estão gostando do resumo da obra? Esse aqui está sendo um breve resumo aqui do livro do James Hunter,
e vale muito a pena a leitura, tanto por líderes quanto por funcionários também. No final da narrativa, vocês vão conseguir diferenciar de maneira mais prática o que é ser um líder e um chefe e a diferença entre os dois, além de saber a função da autoridade na empresa. Até hoje, muitas corporações ainda utilizam como referência o livro O Monge e o Executivo para o desenvolvimento das autoridades, assim como o dos funcionários e de uma mesma organização. Vale também, pessoal, destacar que esse livro, apesar de trazer Jesus para o centro das atenções, ele não é um livro religioso, tá bom? Outro ponto importante sobre o enredo é que ele não representa uma história real. A partir de ensinamentos que aprendeu ao longo da vida, o autor dá voz a lições preciosas com seus personagens que parecem sair diretamente do mundo corporativo. Esse cuidado garante à obra que ela se aproxime de seus leitores. Haja como um líder, para que você crie um ambiente de trabalho mais amigável e contribua para que os funcionários tenham amor em fazer parte da sua equipe. Com isso, os resultados para ambos serão os melhores e os mais satisfatórios. Para servir como complemento de um monge executivo, uma dica para vocês. Aquela obra lá do Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, traz durante a narrativa lições de vida importantíssimas para o desenvolvimento do ser humano. Vale a pena a leitura. Esse livro eu tenho aqui também, já falamos sobre ele. E quem que é o autor do Monge Executivo? Quem que é o James Hunter, então? O James Hunter, pessoal, de fato, ele é o verdadeiro líder, né, na vida real. Ele é consultor-chefe de uma empresa chamada J.D. Associados e possui mais de 20 anos de experiência no mercado de trabalho. A companhia de Hunter atua no ramo de treinamentos e relações de trabalho e foi fundada em 1985. O autor do livro é um dos mais brilhantes palestrantes do ramo de liderança funcional. James escreveu o best-seller, né, O Monge e o Executivo, que foi traduzido para cerca de 10 idiomas diferentes e chegou a vender, 2,4 bilhões de exemplares. Além disso, atualmente ele é considerado uma espécie de bíblia para o mundo corporativo. O livro transmite um pensamento profundo, um ensinamento grandioso sobre a importância de que seja feito um bom cultivo para que haja uma boa colheita. Além disso, traz ainda uma reflexão sobre o velho e o novo paradigma e sobre os conceitos de liderança. O livro serviu de inspiração para milhares de pessoas, como para chefes de grandes corporações, para pessoas que querem começar a exercer a posição de líder ou até mesmo para os funcionários mais curiosos. Além disso, o James Hunter já escreveu outras 3 obras. Como se tornar um líder seguidor, De Volta ao Mosteiro, muito bom também, e esse daqui, né, que é o best-seller dele, O Monge Executivo. Ele é empresário, nasceu em 26 de julho de 1955 e atualmente é casada, tem uma filha e mora em Michigan, nos Estados Unidos. Tá bom? Então, esse foi o resumo desse livro aqui, que é excelente, ele é uma pérola, ele tem uma leitura muito envolvente, não é à toa que ele se tornou um fenômeno, né, líder assim, implacável de vendas até os dias atuais. Então, assim, no mundo corporativo, ele é o top 5 das recomendações. Então, quer você na posição de líder ou quer você na posição de liderado, esse livro aqui vai expandir a sua mente de um jeito que você vai passar a pensar e a repensar também coisas sobre uma outra forma, de um outro aspecto, sobre um outro ponto de vista que vai ser inédito para você, tá bom? Esse daqui é um grande abridor de mentes, tá certo? Pessoal, mais uma vez, foi um prazer ter vocês aqui. Foi uma grande satisfação para mim fazer esse resumo aqui, trazê-lo para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem, estejam muito bem. Espero que continuem e fiquem bem. E a gente se vê, então, no próximo resumo aqui no nosso canal Sabe Aquele Livro, tá bom? Um forte abraço, que o nosso poder superior cuide e abençoe a todos nós.
Tá certo? Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo.